E aí, galera linda, bem-vindo ao podcast de Marco Mercado, na nossa segunda temporada. Hoje, pela primeira vez, vou ter três convidados. A gente vai tocar um tema muito importante e controversial. Nesse episódio, vamos mergulhar em um tema que a maioria de nós evita falar, que é a morte. Vamos conversar sobre finitude, luto e como podemos encarar a vida com mais consciência e presença. Falaremos também sobre o grupo que vocês trouxeram aqui em Brasil e já tem bastante anos já em prática, que é o Dead Café São Paulo, que é um projeto que promove encontros que reúnem diversas pessoas em um espaço seguro e acolhedor, onde perguntas fundamentais sobre o viver e o morrer são exploradas com sensibilidade, sem julgamentos e tabus, que é o mais importante. Para nos guiar nessa conversa, contamos com a experiência de Elka Rubenstein, bem-vinda, rabina, economista e professora universitária, Bernardo de Gregório, que os três, em realidade, já estiveram na primeira temporada no meu podcast. Bernardo de Gregório, médico psiquiatra, psicoterapeuta junguiano. E viene Tatiana Mercado, psicóloga clínica, psicoanalista, psicoterapeuta também, e em drogadicção e tanatóloga. Então, a gente está com família, com amigos já de um tempo. Agradeço a vocês três por estar aqui. Tatiana, você veio da Bolívia para estar conosco. Então, muito bem-vindos. Gracias, Obrigado. gracias, Marco. Obrigada. A gente vai começar com a primeira pergunta, falando por que a morte assusta tanto e por que a sociedade evita falar sobre a morte e o luto. Quer começar? Sí, claro que sí. Pienso que es cultural. ¿Por qué? Por el hecho de que a veces, precisamente queremos esconder una realidad, una inminente realidad. Yo siempre digo que la muerte es una dualidad con la vida, ¿no es cierto? Pero lastimosamente es un tabú, que tanto así que no hablamos ni con los niños, no hablamos con los adolescentes, donde cuando hablamos de tanatología y duelo y luto, los niños y los adolescentes son los que más sufren, porque no saben cómo expresar. Entonces, el miedo a lo desconocido es una de las causas por qué es un tabú y no se habla de la muerte. É, exatamente isso. Só que as pessoas esquecem que é a única certeza que nós temos. Ninguém sabe nada, não controla coisa nenhuma. A única coisa que sabemos é que todo mundo vai morrer. Aliás, eu sempre falo isso quando dou aula de outros assuntos e tal. Eu paro e falo: todo mundo vai morrer. Eu, você, todo mundo vai morrer. Ah, mas por que você está falando isso? Porque é verdade. Às vezes eu estou falando de um outro assunto. Aliás, foi exatamente por causa disso que a Elka me convidou para a gente fazer o primeiro Death Café. Ela lembrava que eu dizia, todo mundo vai morrer. Aí eu falei, então é uma boa pessoa para a gente fazer o Death isso aí. Café. Quer falar um isso aí. pouco? Não, eu acho que cada vez mais está virando um problema falar da morte, porque as pessoas antigamente morriam sem tempo para pensar em nada, então nem tinha por que falar. Você morria mais jovem, até 50 anos atrás, a expectativa de vida era de 40 anos, 50 anos. À medida em que esse tempo foi sendo esticado por uma medicina que hoje tem competência para manter vivo por tempos, a morte começou a virar um drama maior do que já era. E as pessoas preferem deixar ela lá no futuro e não falar disso. Interessante pensar, porque em alguns países, a terceira idade, os benefícios da terceira idade já está sendo mais prolongado. Já não é para uma pessoa de 60 anos, sino de 70, 80 para mais. Porque agora, graças à medicina, que eu acho que tem coisas positivas e negativas, a medicina nos dá uma melhor qualidade de vida e maior, eu acho que maior capacidade de viver uma vida plena em um maior tempo. Mas também até quando que a medicina pode prolongar nossas vidas y en qué circunstancias, ¿no? Es verdad, inclusive pienso que la tecnología también hace que evitemos hablar de la muerte, ¿no? El otro día yo estaba hablando con unos jóvenes precisamente en gabinete, ¿no? Y me decían, ¿para qué vamos a agarrar y vamos a pensar en la muerte? Decían, si tenemos mucho por hacer en estos momentos. Entonces ya no piensan como antes nosotros, ¿no es cierto? Que pensábamos en un futuro, programar nuestro futuro. Entonces a veces también hay una evitación y negación de hablar de la muerte. Pienso que es así.
Inclusive em relação a essa programação do futuro, às vezes as pessoas imaginavam que eu morrer com 60, 70, só que agora vivem muito mais e são pegas sem Exacto. uma possibilidade econômica de se manter, tanto a própria pessoa quanto a família, talvez. E às vezes se mantém uma vida sem muita qualidade, né? Quer dizer, eles esticam o Precisamente tempo por eso. e não necessariamente por exemplo, numa situação como uma demência, como Sim, Alzheimer, uma demência frontotemporal, que é muito mais prolongada do que o Alzheimer, a pessoa fica 10, 15, 20 anos completamente necessitando de auxílio 24 horas por dia. Isso gasta muito dinheiro e nem sempre as pessoas estão preparadas para esse tipo de coisa. A família e a própria pessoa, às vezes, não economizou o suficiente. Isso pega a pessoa desprevenida. Isso também. E é, os idosos hoje não têm mais espaço nas famílias porque os filhos não têm tempo, as noras começaram a trabalhar, os netos estão com a vida corrida e ninguém quer o idoso em casa. Eles não têm tempo para cozinhar, para cuidar, não tem mais espaço, os apartamentos estão cada vez menores. Então, ficar velho hoje é uma coisa mais complicada pelo que você falou, e também porque ninguém está com disponibilidade. Ou vai para algum asilo, ou vai embora. E em outros países, eles têm um preparo maior para receber esse idoso que não consegue ficar em casa, não é isso? tem dois pontos que a Elka falou que acho muito interessante. Primeiro, por exemplo, na minha cidade, falando de um ponto de vista pessoal, minha avó, ela tinha na mente, ou tem na mente dela, que tinha que cuidar da mãe até velhice, até que ela vai embora. Então, minha bisavó, meus dois bisavós moraram lá em casa até ela ir embora. Diferente a realidade dela, que os filhos com alguma herência desse pensamento ficaram com ela um tempo, mas em certa maneira, como fala ela, que estorvou e ela teve que ficar sozinha em conta do pensamento que ela achava. Claro, es que es generacional también. E outro ponto, Mas provavelmente seus bisavós morreram com uma idade menos avançada 80 do e que a sua. pouco. Ah, então não foi tão. Não foi muito pouco. E o segundo ponto que eu acho muito interessante, isso de pensar na velhice é algo que ha atingido a nossa comunidade e que foi o tema do desfile do orgulho gay nesse ano, que foi justamente pensar na velhice. E muitas pessoas transexuais falaram, nós somos a primeira geração que está chegando após os 40 anos e que pode pensar em uma velhice. Então é muito interessante. Que antes no lo sí, Exatamente. exacto. É possível se preparar de uma forma consciente para aceitar que em algum momento vamos morrer? Sí, puedo. Acho que nessa parte da preparação, a Elka pode nos explicar um pouco e com certeza você também. Acho que os budistas, pessoas que que estão que estudam o budismo, que praticam o budismo, estão melhor preparadas para enfrentar a morte do que qualquer outro. Primeiro, porque não tem uma noção de vai para o inferno, vai para o céu, você não tem medo de chegar nesse momento. E segundo, que você vai aprendendo o desapego ao longo de toda a sua vida, para poder desapegar da vida na hora que estiver acabando, em vez de se agarrar a qualquer custo, mais um tempinho, você deixa aí e com isso o processo fica mais fácil. Então, eu sou muito grata à preparação que eu tive com mestres budistas e talvez por isso que eu desapeguei e consigo hoje falar sobre morte e fazer uma conversa sobre morte sem me sentir oprimida ou tensa. Então, acho que a preparação existe. Agora, as pessoas têm que se abrir para poder fazer essa conversa e desapegar. Psicologicamente, como a gente podemos nos preparar? Porque a Elka falou um pouco da preparação espiritual, mas tanto você como tua família, como você conseguir se preparar para a hora da finitude? Hablando con claridad de lo que es o no es la muerte, ¿no? No teniéndole miedo a lo desconocido.
Entonces, de esa forma, sí o sí, cuando también expresas tus emociones, cuando hablas con la familia, los amigos, tu entorno, inclusive cuando nosotros trabajamos tanto en psicología como en tanatología, con el tema del duelo anticipado. ¿No es cierto? Preparamos también a esas personas que inclusive preparen legalmente esa inminente, ida a otro plano, por decir. Entonces, sí se puede trabajar, sí se puede uno preparar psicológicamente, conscientemente hacia la muerte. Al igual que hablarlo con la familia, ¿no es cierto? En este caso, que no sea un tabú. Cuando vos dejas de pensar que la muerte es un tabú, ya estás hablando de conciencia, porque dejas de tener miedo. Do ponto de vista médico, como eu estava falando antes, a gente, como médico, acaba tendo que dar o diagnóstico para alguns pacientes, para a família, para a própria pessoa, por exemplo, de uma demência, no meu caso, né, que trabalho com psiquiatria, ou de um câncer, ou de uma doença degenerativa, e falar, olha, você está com uma doença que você vai sobreviver X tempo. E a gente, o pior é que a gente mais ou menos acerta. Você vai 6 meses, normalmente está ali próximo. 1 ano, 2, 3. Então você tem que avisar. Ou, às vezes, não se sabe, como eu falei, da demência frontotemporal, 10, 15, 20 anos com uma deterioração cognitiva grande. Então, isso de você ter que falar para a pessoa e para a família que tem uma situação e não, a medicina, apesar de todo o avanço, muitas vezes não tem o que fazer, é bem complicado. Então, essa preparação do ponto de vista médico fica, na verdade, na prática, fica um médico empurrando para o outro. Fala, não, o seu geriatra vai falar, não, o seu psiquiatra vai falar. Às vezes eles pensam que o psiquiatra é melhor, porque o psiquiatra entende melhor da psicologia. Só que quem deveria dar essa notícia, por exemplo, no caso do câncer, é o oncologista. Muitas vezes fala, não, mas o psiquiatra vai te explicar. Então fica um empurrando para o outro. Então, nem sempre o médico está tão preparado assim para a finitude e para a morte. Porque na cabeça do médico, não, se a pessoa morreu, eu fiz alguma coisa errada, eu tinha que salvar vidas. E não é bem assim. A gente tem que dar qualidade de vida, essa é a ideia. E não salvar, porque não dá para salvar, todo mundo morre. Eu estou pensando, tem casos quando você faz um diagnóstico de alguma doença terminal, que a família quer proteger a pessoa que tem essa enfermidade. Sim. O que você opina disso? Porque você está privando o paciente de conhecer o próprio quadro médico. Hoje em dia é cada vez mais raro acontecer isso. Antigamente, não conta para a pessoa, o próprio médico não falava. Hoje em dia, normalmente, a orientação é que você fale claramente. É o seu direito de saber, não é? Sim. Só que às vezes acontece. Por exemplo, aconteceu comigo 2 vezes, no caso de fazer, no dia que veio lá o exame da ressonância, eu ia ter que dar o diagnóstico de Alzheimer ou algo parecido. A pessoa começa a perceber que a historinha, olha, vou ter que contar que o seu exame não está tão bom. Então a pessoa nota que tem alguma coisa ali. 2 vezes me aconteceu isso. Teve uma vez que uma paciente falou assim, eu estou sentada aqui longe, eu não estou ouvindo. Fale com a minha filha, ela falou. E claro que ela estava ouvindo, ela estava perto, mas ela quis não ouvir. Teve um outro paciente que ele se levantou, eu preciso ir ao banheiro. Bem na hora que eu ia dizer o diagnóstico. Ou seja, a pessoa dá a entender que eu não quero ouvir o nome. Você até explica, é uma doença degenerativa, O corpo fala também, né? É, também, mas eles falam claramente, outro é o banheiro, outro, eu não estou ouvindo, é interessante isso. Eu queria fazer uma parte de que vocês estão falando de falar sobre morte, se preparar, quando você já tem um diagnóstico, você já está falando com a família. E eu acho muito importante, e acho que esse é o papel do Death Café, a gente não tem no Death Café ninguém com um diagnóstico de morte. A gente conversa com as pessoas muito antes do diagnóstico e a gente propõe que é preciso se preparar, que é preciso fazer essa conversa muito antes de ter um diagnóstico para poder, na hora do diagnóstico, enfrentar, decidir se quer saber, se quer participar, né? Então, tem que começar antes a preparação. Dentro da apresentação, a gente não falou que você também estudou gerontologia. Então, como foi tua experiência nessa? Porque foi interessante. Você terminou na parte de economista e decidiu estudar gerontologia em que idade? Eu já estava com mais de 60 anos,
Quando eu me aposentei, eu falei, chega, agora é a terceira idade, agora é a aposentadoria. E eu resolvi entender como é que eu vou envelhecer e como é que eu vou morrer. Eu comecei a me preparar aí. Estudar gerontologia foi uma forma de eu me ensinar como é que eu vou viver melhor esse terceiro ato para poder, quando chegar no fim, estar bem. Vou fazer 80 anos e estou bem. Bom, no tema do Dead Café eu participei 2 vezes. No meu caso, como falou, é que é muito importante, independentemente da idade, nos preparar e ter como se chama? Contar para nossas famílias e nossos seres mais cercanos o que seria da gente em caso de. Porque no meu caso foi aos meus 22 anos que eu enfrentei o quase morrer. E a verdade que é diferente quando eu teve um outro episódio no 2022, 10 anos depois, foi o 2012 e 2022, nossa. No 2022 eu já estava muito mais em paz que no 2012, porque eu acho que de certa maneira, que quando uno quase morre, eu acho que a perspectiva de vida muda. Você quer viver mais leve, você quer resolver as coisas logo, para não, porque nessa vez no 2012 aconteceu de que eu tinha muita coisa para resolver, eu já veia que era muito precoce. Então, no 2022 eu estou muito mais em paz. Eu acho que é muito importante ver a vida como algo volátil, que pode acontecer em qualquer momento que termine, e vivê-lo intensamente e contar como seria em caso que, por exemplo, houve um momento que falaram para minha mãe que ela tinha que escolher se eu moria, se eu entrava à cirurgia ou não, porque se eu entrar à cirurgia a probabilidade de morrer era grande. Aí minha mãe decidiu por mim, porque eu não estava em condições para poder escolher, e ela apostou por eu entrar na cirurgia. Graças a Deus apostou bem. Eu tô aqui. Mas é uma situação e se eu tivesse algo escrito de que eu queria que haja procedimentos e tudo. Então, acho que é muito importante a gente falar da morte. Uma coisa que você falou sobre as redes sociais e a tecnologia, eu acho que em alguns seriados, em alguns filmes, em alguns audiovisuais, a gente já está vendo a morte de outro jeito. Faz pouco assisti uma peça musical de Clara Nunes que falavam da orixá Naná. Então, veiam a ela como uma orixá que te acompanha desde o começo, porque a morte te acompanha desde o começo, né? Então, é muito interessante essas outras visões que já te mostra, pelo menos pelo audiovisual, de que a morte pode ser não esse monstro que a gente não quer falar nunca, né? Precisamente cuando vos aprendes a hablar sin miedo de la muerte, le das resignificación a tu vida desde el amor. A mí me gusta trabajar precisamente el duelo anticipado, al menos desde el amor y desde el perdón. Entonces, la primera etapa, la primera vez que te pasó eso, obviamente no estabas preparado y pensabas, pienso yo, en un final, ¿no es cierto? Pero hubo una segunda oportunidad, entonces ya le diste sentido a tu propia vida, Marco. Porque o que aconteceu é que você percebeu que a vida é frágil e Sim. que realmente a morte existe, estava ali. E as pessoas com 22 anos, 32 anos, não pensam sobre isso. Nossa, Isso é só para um vizinho que para- morre, Mas- gente que é muito velha que vai morrer. Só que aí ele se deparou com uma idade precoce com a morte e isso transforma. Essa consciência é que as pessoas precisam ter, não importa a idade. E não importa se está com um diagnóstico ou não, como Sim. disse a El. Também acho, e acho que essa preparação não quer dizer que você vai aceitar numa boa. Não, Né? não. 32 anos você vai aceitar que você vai morrer? Vai ser uma coisa difícil. Mas eu acho que a preparação é você poder confrontar os fatos e a realidade e poder ficar o melhor que você puder dentro disso, até para tomar a melhor decisão, que não necessariamente é eu vou pagar qualquer preço para continuar vivo. Então, essa reflexão é que vai sendo feita e à medida em que a gente vai amadurecendo, você vai colocando mais variáveis na sua cabeça sobre o que vale a pena, o que não vale a pena, e essa reflexão vai crescendo. E aí, na hora que chegar a hora
talvez você esteja pronto. E talvez não, porque a preparação não é garantida, né? Qual é o melhor jeito, o caminho de nós expressar para nossos seres queridos sobre nossa decisão sobre a finitude? Porque acho que nós estamos falando no making off que o luto, quando é no caso da eutanásia, pode ser levado de um pior jeito quando se realiza a eutanásia de uma maneira natural. A gente estava debatendo se podia ou não ser verídico Legal. isso, Legal. por conta, mas a gente justamente estava pensando que depende muito também da crença das pessoas. Como fazer o melhor jeito para expressar isso para nossos seres queridos? Uma pergunta difícil, não? E eu acho que na hora que você consegue fazer uma reflexão e você está pronto, não para que os seus entes queridos falem, mas para que você fale, você tem uma consciência e os entes queridos vão ouvir. É quando você não sabe o que você quer que você fica mais complicado para a família, né? Então, a reflexão é você, com o seu umbigo, o que eu quero, o que é importante para mim. E depois contar para a família. O testamento vital, inclusive, é uma forma de você colocar isso por escrito. Caso eu não possa falar por mim, porque enquanto você puder falar por você, Sim. você decide. Mas quando você não puder falar por você, alguém tem que poder falar por você e ter esse roteiro dos seus valores, das suas propostas, das suas preferências e, na medida do possível, honrá-las. Nem sempre é possível e nem sempre a pessoa consegue. Então, tem que pensar primeiro, botar por escrito depois e conversar com a família sobre o que a família acha das suas ideias e das suas preferências, né? Não é fácil. Demora. Não acontece de você entrar, sentar e É todo tá um feito. processo, não? É um processo, E exatamente. pode, Claro. essa reflexão você faz e refaz várias vezes. Exato. Porque, por exemplo, dependendo a criança que tem teus filhos ou as pessoas que estão no teu redor, a eutanásia pode ser algo que é comparado ao suicídio e algo pecaminoso que te vai levar no inferno. Então, como você conseguir que tua vontade seja respeitada? Porque teus filhos podem, na vida, volver-se a falar crendo que outro filho aceitou e matou o pai, por exemplo. Muito comum. É. Principalmente num país que tem uma visão praticamente maioria cristã, né? Sim. E às vezes tem umas misturas, mas a grande maioria é cristã. Então fica um tabu mesmo. E você está falando da eutanásia, vamos atualizar aqui. Esse faz o quê? 2 dias que foi Uruguai. É no Uruguai. aprovado no Uruguai, e tem vários outros países que estão Um pensando a projeto. respeito. A França, o Reino Unido, e aqui na América do Sul, a Colômbia já tem, estão pensando também Equador e Chile. Equador e Chile. Uhum. Então a questão da eutanásia vai acabar chegando aqui, essa discussão no Brasil, e talvez a Elka possa falar mais sobre isso. Eu acho que se num país onde existe a eutanásia, o seu desejo, e ele pode estar escrito, ele vale. Sim. E a hora que você chegar e disser, eu quero, não importa se a sua família concorda, não concorda, se a sua família é cristã, ou, né? O seu desejo é o seu desejo. Num país como o nosso, aqui no Brasil e na Bolívia, que não tem essa legislação, o que vale é o que os pacientes, a família do paciente Sim. vai dizer. Então, não adianta você pensar, você querer, você tem que convencer sua família. É muito importante você convencer sua família, porque senão não vai dar certo. É o que eles acham importante. Teve um caso, não tem a ver com religião, em que eu acho que a gente levou isso no Death Café, alguém que morreu, que era uma pessoa que se vestia como... Era um homem que se vestia como mulher, e quando ele morreu, no caixão, vestiram ele de homem. Ou Te seja, parece? era uma mulher Certo, trans sim. e a família fez questão de enterrá-lo como homem, apesar de ser... E o túmulo estava com nome masculino, Sim, não era? claro. É.
Então, Decide, y es cuestión no deseo solamente, sino también decidir, ¿no es cierto? Y cuando hablamos, por ejemplo, lo que decía Elka, de que la familia decide, también podemos agarrar, cuando no hay legalización de la eutanasia, también el cuerpo médico, ¿no? Porque por el tema de la ética, sus ideologías, entonces te chocas contra una pared. Entonces, ¿dónde está tu dignidad como persona y tu decisión? ¿Qué vas a hacer vos de tu vida? O Es- próprio Marco falou que a decisão da cirurgia lá com 22 anos não foi sua. Então, Não foi dele. então Sí. não, mas aí porque ele não podia falar. não podia falar. É aí que a gente tá falando. Uma Quem família tem que saber, tem que mas saber. Acho que um dos países da Latinoamérica, inclusive o médico pode se recusar a fazer. Não sei, era Colômbia? Que apesar de estar legalizado a eutanásia, o médico, se não é da sua ética, ele pode se recusar. Então, o importante de você prever e falar sobre a morte, já fazer o testamento Vital. vital, porque já você vê um equipe de médico que vai respeitar tua decisão. Y yo pienso que también ahí va a empezar la controversia entre los mismos médicos, ¿no es cierto? Quienes sí están a favor de la eutanasia y quienes no. En la medida también, vos que eres médico, en la medida de su juramento hipocrático, salvar vidas. ¿Cómo yo puedo estar de acuerdo con una eutanasia si yo he jurado salvar vidas? Pois é, não é exatamente salvar vidas, eu estava falando no começo. Por mas favor, acláranos eso. você sempre preza por uma qualidade de vida, porque salvar, no final das contas, você nunca vai conseguir, porque todas as pessoas Vai vão morrer. cedo ou mais Tal tarde. qual, Então você não exacto, vai salvar exacto. o grande herói que vai ter, mas os médicos fantasiam isso. Es que Eles esa fantasiam isso. es la fantasía de la sociedad, Mas- ¿cierto? Salvar, Claro. Então, a ideia da eutanásia vai ao contrário dessa ideia, dessa fantasia do médico todo poderoso que vai salvar a vida a qualquer preço. Pelo contrário, vai dizer, ó, aqui não adianta mais. Então, acho que a Elka pode comentar. Mesmo nos Estados Unidos tem essa coisa do médico dizer, não vou fazer e tem que procurar outro, não é assim? nos Estados Unidos, no Canadá também é assim, e no Uruguai, eu fui ler como é a legislação deles, que é curtinha. E tá dito lá. O médico que a consciência não permita fazer eutanásia, No ele sa- tem a obrigação de recomendar um próximo Ah, que faça. Sim. Ele não pode deixar o paciente dizer tchau, tchau, vai para casa, morrer em casa. Então, ele tem que indicar alguma outra. No caso da moça que veio falar no Death Café, que o marido morreu nos Estados Unidos, o médico, na última hora, disse não porque ele não fizesse. Ela tinha se certificado que ele fazia. Mas na hora H, ele disse, o seu caso não justifica fazer a eutanásia. Ela disse tchau para ele e foi procurar outro médico que fez. Então, essa questão aí da consciência, você se vive num país onde a eutanásia é permitida, a legislação já contempla de que você pode não fazer como médico, mas você é obrigado a dar continuidade para o paciente poder encontrar esse recurso com outros profissionais. No caso do médico, é mais aceitável se fosse uma eutanásia passiva, porque simplesmente deixar que a enfermidade e tirar os medicamentos e que flua com a natureza a enfermidade. Eu ia falar exatamente Mas quando isso. é ativa e você tem que aplicar alguma medicação para que se realize a finitude, a morte, o que acontece aí? Existe o conceito de ortotanásia, e não da eutanásia como uma coisa ativa, como você falou. Sim. Na ortotanásia, você dá um conforto para o paciente, você deixa ele sem dor e você entende que aquela doença não tem como ser controlada, segura, impedida. E você permite que a doença continue e aí você pode sedar a pessoa ou algo assim. Ortotanásia é super comum no Brasil e legalizado e tranquilo. Então a gente está muito na eutanásia. Menos, mas Mas bem melhor do que a eutanásia, que é super Sim, sim, controverso, sim. né? Então, a ortotanásia é muito mais tranquila e mais bem aceita, que é essa questão exatamente como você falou, de você, olha, esse câncer, vamos supor, já não tem o que ser feito, já tentamos todas as quimioterapias, ele já está com metástase em todos os lugares, a gente vai dar um conforto para o paciente, tem inclusive a ideia dos cuidados paliativos, e aí você vai tirar a dor, vai deixar a pessoa bem e permitir que a doença chegue ao inevitável, tornar a dizer que todo mundo vai morrer. Então, tá bom, nessa hora, essa pessoa chegou lá. Então, é o conceito de ortotanásia, é interessante colocar.
Justamente quando eu estava tentando procurar um pouco sobre a eutanásia, você falava de eutanásia passiva. No caso, a eutanásia passiva é muito feito nas famílias. Por exemplo, no caso do meu avô, eles já estavam em um quadro clínico muito grave, já tinha infartado uma vez. Então, a gente assinou de que não se iria fazer nenhuma intervenção, que iria manter sem dor e, em caso de voltar a infartar, não iria ter nenhuma intervenção médica. Não ia ressuscitar, não ia Exatamente. fazer assim. Então, praticamente foi uma eutanásia passiva. Por isso, acho muito importante que as leis sejam claras. Quando fomos a procurar sobre a Bolívia, não tem nada esclarecido. Então, é muito difícil para o médico, por exemplo, porque ele pode ser acusado de suicídio, de homicídio, Porque não está legalizado. porque não está claro também. É. Em parte, o que você estava falando é poder recusar tratamento. Sim. A recusa de tratamento não está incluída na eutanásia. A recusa de tratamento hoje, no Brasil, já existe. De você poder dizer, eu não quero ressuscitar, eu não quero tomar antibiótico. Faz parte do meu testamento vital dizer, se eu tiver no momento em que chegou, eu não quero antibiótico. Ai de quem me der antibiótico. Não só antibiótico, mas, por exemplo, hormônio de tireoide, hormônio tiroidiano. Tem pessoas que têm que tomar hormônio tiroidiano, acho que você tem que tomar, né? Regularmente. Se você ficar sem tomar o hormônio tiroidiano, você tem esse direito, dali, no máximo, alguns meses, muito que estique, a pessoa acaba morrendo Nossa. mesmo. Ainda mais se já tem uma debilidade, uma outra doença acontecendo. Então, tem muitas possibilidades. E tudo isso é legalizado e é direito da pessoa de falar. Se ela consegue falar. Se ela não consegue, Bom, aí é outra coisa, mas você dizer, isso não é eutanásia. não. Você dizer, eu não quero ressuscitar, e eles, de alguma forma, aceitarem, acatarem o teu desejo, isso não é eutanásia. A eutanásia é quando um medicamento é dado para você que está vivo e em 10 minutos você... Sim. Aí ela é ativa e... Porque o médico dá a A medicamento. intervenção. Sem falar do suicídio assistido, que aí o médico te dá a receita, você compra o remédio, vai para casa e toma. E morre. Aí esse é outro capítulo. Como você, como psiquiatra, você já teve ou você ouviu falar que alguns filhos quiseram, por exemplo, vai que o pai ou mãe ou familiar fala, eu não quero tomar o remédio, eu não quero fazer o tratamento. E os filhos querem mostrar a ele como inábil cognitivamente para tomar essa decisão. Uhum. E pode entrar e interferir e obrigar a pessoa a tomar por injeção a medicação. O que acontece aí? Essa situação específica nunca aconteceu. Porque normalmente isso acontece quando a pessoa já está internada, talvez, ou num processo terminal, né? No meu caso, isso acontece quando a pessoa está psicótica, por exemplo. O paciente psicótico não quer tomar medicação e a gente acha que é importante, porque a partir do momento que ele use a medicação, ele vai melhorar e vai poder superar aquilo. E aí depois até o próprio paciente concorda, eu devia ter tomado mesmo. Mas é uma situação diferente, né? Aí você pode dizer, olha, a pessoa está em surto psicótico, não tem condições de gerir a própria vida e saber o que está fazendo. No caso da morte, isso pode acontecer na depressão. A pessoa está deprimida, tem uma depressão grave, tem um risco de suicídio ou uma vontade de morrer. Aí, mesmo nesses países que está legalizada a eutanásia, não é feito. Se a pessoa está deprimida, fala, não, Precisa de uma avaliação precisa de psicológica, uma avaliação psiquiátrica, sim. Porque se a pessoa está deprimida e está com um impulso suicida e naquele momento não vê que a vida vale a pena, não, isso tem que ser tratado, porque talvez depois ela fala, não, eu agora sim, agora a vida vale a pena para fazer diferente. Não está capacitada para decidir. Exatamente. Como lidar com o medo de morrer sozinho, do desconhecido, da dor que envolve esse momento? Porque foi a verdade, pessoalmente, quando eu comecei a me assumir como homem gay cis, foi um dos meus pensamentos, porque sempre o pensamento era de que não vou poder ter um relacionamento a longo prazo, não vou ter filhos, porque nessa época não era tão fácil falar, eu vou poder adotar, vou poder fazer inseminação artificial, e era um dos medos, e se eu morrer sozinho?
Então, eu acho que é um medo geral, né? Mas como Bom, lidar o com... fato de ter filhos não diz que você Exato. não garante Mas eu nada. conceito é, já ¿A 18 anos. qué te refieres morir sozinho, por decir? Os filhos, É, muitas vezes, Es relativo, ¿no? é muito relativo. Claro. Mas... A Elka tem uma história de não morrer sozinho, não tem um grupo? Um grupo. Ninguém morre sozinho. Nos Estados Unidos existe um grupo que se chama NODA, No One Dies Again, Alone. Que é um grupo de voluntários que se dispõe a ir uma vez por mês ficar com alguém que esteja morrendo sozinho. Nos Estados Unidos, as pessoas moram cada uma num estado americano bem longe uns dos outros. Acontece muito de a pessoa morrer e, mesmo tendo filhos, etc., Sim. não conseguem chegar a tempo. Ou não tem grana para pegar um avião na hora que a pessoa morre para estar lá. Então, esse grupo é uma combinação com o hospital. Quando vai ter alguém que está sozinho, o hospital chama o coordenador do grupo e ele informa e uma das pessoas vem, senta do lado, fica ali. Porque tem gente que tem medo de morrer sozinho. Eu já avisei que eu não só não tenho medo, como né? Quer ficar sozinho? Eu não preciso alguém lá rezando, ou cantando, ou conversando no telefone. Eu tô bem sozinha. Então, a questão do sozinho é muito interessante. É ruim de você morrer sozinho, porque você tem que tomar algumas decisões. Nessa hora é bom. Olha, eu não gostaria de morrer sozinho, não. Eu sou meio carente mesmo. Mas aí eu tenho uma notícia. Na hora H mesmo, a pessoa vai estar sozinha. É, porque não vai morrer com o outro, né? Vai sozinho, a gente veio sozinho, vai Exatamente. embora sozinho. A Simone de Beauvoir, ela dizia que dentro da nossa pele, só nós mesmos. Então, na hora que você nasceu sozinho, você Vai, Ir sozinho. um pouquinho antes ainda pode ter alguém do lado. Na hora H, não. Sinto te dizer. E é interessante o verbo ir, né? Porque você não vai a lugar nenhum. Você não vai sozinho. Ah, por eso es el miedo, ¿no? Porque no sabemos a dónde O que vai vamos a ir. acontecer depois. Obvio, claro que sí. Ese es el miedo. Quando a gente perde alguém, vamos com tanatologia, quanto é o tempo normal de luto? Não existe um normal, né? Mas um tempo generalizado de luto que a gente pode fazer para tentar apaciguar esse tempo que a gente fica em luto? Usualmente el duelo tiene que ser, o sea, obviamente no es especificado, pero sí es un duelo normal, pongámosle, o sano, no fuerte, o patológico. Son 6 meses. A partir de 6 meses a 1 año o más de 1 año ya se podría hablar de melancolía o un duelo patológico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se necesita hacer? Simplemente es difícil, pero apoyo de la familia, hablar de la muerte, resignificar al difunto, a tu ser querido o en cualquier tipo de pérdida, expresar los sentimientos, las emociones. Si no puedes lograr eso, busca ayuda. Para eso estamos los psicólogos, los psiquiatras, los sanatólogos o gente profesional. Inclusive si vos tienes alguna ideología, alguna religión también. Cualquier tipo, yo le llamo red de contención, cualquier persona que te escuche y vos expreses su dolor, sí o sí es bueno para atravesar tu duelo. Entonces, durante ese periodo es importante agarrar y trabajar, hablarlo. Y mejor si lo haces con tu red de contención, no solo. Porque lo que decía Bernardo, ahí puedes caer, si no logras atravesar tu duelo, puedes caer en depresión, ¿no es cierto? Entonces ya llega al ser patológico y empiezas a somatizarlo. Esse luto patológico que você está falando é muito mais comum em pessoas que já tinham antes da perda um problema, né? Se a pessoa já tinha uma tendência depressiva, um histórico depressivo, claro que ela vai trabalhar Detona, pior. né? Claro. Sim, vai desencadear muita coisa. Também é comum que desencadeiem pessoas que tenham tendência psicótica, porque também não vai conseguir lidar, ou uma deficiência mental. Porque não tem instrumentos para trabalhar com aquilo, que tem uma deficiência mental. ¿Y dónde se ha visto también el duelo patológico post-pandemia? Así. Cuando no es cierto, te ha tocado, donde yo me acuerdo que hace 1 año y medio llegó a gabinete una familia que el papá de toda la familia había muerto, era el 6º a nivel nacional, el 6º muerto en pandemia, donde no hubo, o sea, como no se conocía, entonces el señor ahí
solito, directamente y de lejitos una persona. Entonces ellos no tuvieron tiempo de duelear. ¿Qué pasaba? Que cuando yo fui a su casa, porque yo siempre pido, ¿no? Ir a la casa de mis pacientes, voy a su casa, era tan fuerte, ¿no es cierto?, lo que ellos estaban sufriendo, que aquí estaba la mesa, ¿no? Y el lugar del señor en la cabecera, me invitaron a Intacto. tomar té intacto. También le ponían, ¿no es cierto?, todos sus utensilios para tomar té. Fue fuerte, fue Esse que é um bastante dos fuerte. processos também de aceitar a morte, justamente fazer, tipo, muitas vezes a gente guarda a roupa dos mortos por um tempo, guarda, deixa talvez o quarto intacto, se fosse de um filho, por exemplo. E talvez fazer que esses objetos vão embora, doar eles, o mesmo não, que desfazer-se é muito forte de falar, né? Mas é um jeito de aceitar que a pessoa já foi embora. Pero precisamente tienes el proceso y tiene que haber un momento en que te tienes que desprender de todos los objetos materiales de tu ser querido, en ese caso. Hay un ritual bastante bonito que yo les mando a hacer a mis pacientes, es que de alguna prenda, por decir si es una mamá, de un vestido bonito que le haya gustado mucho a la mamá, de esa ropa, en vez de regalarla, pueden hacer un almohadón, por decir. Por ejemplo, nosotros le llamamos a eso hacer físico tu recuerdo, porque no sé si les ha tocado, hay muchas personas que dicen, ay, yo siento el olor de mi mamá, yo A necesito presencia. eso, necesito tocarla a mi mamá o a mi papá, por decir. Entonces, si vos haces ese recuerdo físico, ya te conforta lo que estábamos hablando hace rato. Todo lo que te conforte y no, el dolor nunca minimiza, ¿me entiendes? Pero aprendes a vivir con el dolor. Entonces, ese tipo de rituales son bien importantes. Hay otro bonito también que es plantar un árbol, por decir, o una planta, le haces una carta a tu ser querido, le haces una carta, la lees 3 veces, la quemas la carta y no sé, se me viene esa maceta. Entonces pones esa ceniza y cuidas esa plantita, lo que te dure. Tengo una familia que tienen una hacienda, entonces que plantaron un árbol para una hermanita que ya no es acá, ¿no es cierto? Com Entonces, sentido se van a- do ciclo de vida, né? claro, claro, entonces estás resignificando y estás también localizando o relocalizando esa que en un momento fue vida, ese recuerdo. E algumas vezes eles usam os restos mortais da própria pessoa para plantar uma árvore. Esto Como se fosse um abono. Acho que, não sei se existe de verdade, mas supostamente há como em vez de ser um caixão, há um tipo de plantação, aí coloca a pessoa, e a pessoa, ao começar a se biodegradar, dá esse abono ao árvore, e o árvore começa a Aí Quando a pessoa é cremada. Não, E mas aí, o pode que ser o próprio composto, não é isso? Eles decompõem o corpo. Aí isso eu não sabia que. hay un pueblo en México, un pueblo que hace eso precisamente, pero como dice, o cremada o cuando vos agarras y cambias, ¿no es cierto? Después de un tiempo te pones, ¿no es cierto?, en una urna chiquitita las cenizas, entonces ahí plantas y sirve como bien vos dices, ¿no? Entonces es una transición. Sim. Existem cemitérios especializados, não no Brasil, mas nos Estados Unidos tem, inclusive aquela pessoa do Death Café comentou que foi assim, que eles colocam a pessoa numa posição como se fosse uma posição fetal e com uma semente de uma árvore, que você pode escolher qual que vai ser. E a árvore cresce se alimentando ali daquele material orgânico do corpo, não precisa estar cremado, não precisa estar cremado. Bem interessante. Essa potencialização a ter um duelo patológico pode ser maior em caso de pessoas que perderam o ser querido imediatamente, por exemplo, um acidente. Mas no meu caso foi diferente. Eu tive bastante tempo para começar a aceitar a morte do meu avô, né? Todos os dias eu ia lá e falava, avô, te amo, obrigado por tudo, entendeu? Então, eu tive essa oportunidade. Mas, por exemplo, teve uma amiga da escola que seu irmão de 15 anos morreu em um acidente. Então, existe essa tendência, eu acho que deve ser. Ay, ahorita estoy llevando un caso de una joven que su mamá murió hace 4 años, se murió de cáncer, entonces ella
procesaron un duelo anticipado, ¿no? La señora estuvo complicada casi 3 años. Entonces, de una u otra forma ya te preparas, ¿no es cierto?, para esa inminente pérdida. Pero resulta, eso hace 4 años, pero resulta que hace 3 meses su papá, que quedó viudo en una carretera, se accidentó, te estás dando cuenta, y obviamente lo chocaron en moto y el señor falleció. Entonces, ella misma dice, no, yo no estaba preparada, no estaba preparada para que mi papá se vaya así. Entonces, se dice que cuando hay un duelo por suicidio o una muerte por suicidio, o en este caso por un accidente, el duelo es mucho más fuerte. Sim. Sí, entonces tarda más el proceso. É exatamente isso que acontece. Porém, se as pessoas tivessem essa consciência da morte mais clara, sendo a morte já esperada ou não, na verdade ela sempre é esperada. Então a gente tem que ter sempre isso em mente. Sim. Que Es así. houve um acidente, tá bom, é mais chocante, é claro. Sí, sí. Mas, no fundo, a gente sabe a questão. Pode ser novo, pode ser jovem, pode ser mais velho, tanto faz, né? A dor no coração, o vazio, é igual. Você pode ir no seu avô 50 vezes se despedir, que no dia que ele for Es embora, verdad. Mas aquilo existe a dói. culpa, né? Por exemplo, no caso de suicídio, pode ter uma culpa. Muito. Em caso de... Quando chegou a pandemia, meu medo era, eu tô aqui na Bolívia, minha família está lá, eles vão morrer e eu não vou poder me despedir. Ao contrário, Certa- estava no Brasil, ato falho. É, Ato falho. Eu tava aqui, eles estavam lá. Você falou Bolívia. Ah, entendi. Tá. Então, eu estava aqui no Brasil, eles estavam lá. Então, era essa culpa de não poder estar lá. Então, a dor é iminente, mas a culpa é que pode ser desastrosa. Ahí la diferencia es el sentimiento de culpa. Claro. Podia falar talvez do No Regrets. podia. Tem um projeto nos Estados Unidos que se chama No Regrets, que quer dizer sem arrependimentos. E a ideia é você trabalhar as suas pendências, os seus perrengues, as suas culpas. Trabalhar isso aqui, enquanto você está vivo, seja com psicólogos, com terapeutas, em grupos de conversa, você botar isso para fora e resolver. Porque as culpas e os arrependimentos são malas muito pesadas. Sim. Não fique carregando as malas enquanto você está vivendo, porque elas só são um peso a mais. Se descarrega as malas, deixa elas de lado, joga essas coisas todas que você carrega fora, e a sua vida vai ser mais leve e a sua morte também. Que justamente foi essa minha diferença quando eu quase morri aos meus 22 anos, que é meus 32. Já no 32 eu estava de um jeito de que se eu brigava, eu queria já resolver justamente porque eu vivia a minha vida cada dia. E eu queria resolver as coisas cada dia para poder ir dormir tranquilo. Isso, é a ideia de viver o momento presente, Claro. né? De estar aqui, que o budismo também nos ajuda nisso, e cada um dia por vez. Exacto. Ah, porque o ano que vem eu vou fazer não sei o quê, ou a semana que vem eu vou fazer não sei o quê. Eu não sei se vai fazer. A gente faz os planos, mas assim a gente sempre coloca. Vamos ver se pode. Naturalmente, não abra mão dos planos. Fique pronto também para eles não darem certo. Né? Equanimidade. Exatamente. Mais E que todas. o Caetano Veloso costuma colocar no final das frases ou não. Então, a semana que vem eu vou fazer um curso de tal coisa. Ou não. Es sincero. No final do ano eu vou fazer uma viagem. Ou não. Claro. E esse ou não sempre está presente. E ele sempre fala isso, o Caetano Veloso. Ou não. Eu acho ótimo esse ou não. Interesante. Cura contra a ansiedade, né? É. Agora, pensando no próximo, Sim. na outra pessoa. Uhum. Como ajudar a outra pessoa que está passando pelo luto? Porque às vezes a gente sufoca, né? A pessoa acabou de perder o ser querido e estamos querendo de um jeito ajudar e sufoca essa pessoa. Empezamos con el sentido pésame. En tanatología no funciona el lo siento tu pérdida. Ser por lo que está você passando. Sé por lo que está pasando. Não sabe. Cree en Dios. O sea, no. Simplemente nosotros manejamos, por ejemplo, es más importante, más que esa palabra que le entra por aquí, por acá, inclusive que ni le escucha, ¿no? Ahí, ¿no? Estoy aquí.
para lo que necesites, estoy aquí. Eso da más reconforto en ese momento. Luego, después, sí o sí, lo que menos puedes decirle a una persona que está doliente es darle tiempo al tiempo, por decir, ¿no? O confía en Dios o en tu Dios, ¿no? El tiempo cura, o sea, no le puedes decir. Lo único que trabajamos en este caso es respira en el día a día lo que estaban hablando ustedes. Que poco a poco, el rato menos pensado, vas a aprender a vivir con esa ausencia, ¿no? Y lo que decía hace rato Elka, no disminuye el dolor, como también en una familia. Yo me acuerdo que el otro Aprende día a vivir tengo... com ele. Exacto, el Com otro ele día en tem que- Cochabamba me vino una pareja de personas mayores y el señor así era su demanda, ¿no? Por favor, Tatiana, ayuda a mi hermana, a mi esposa, que ella está sufriendo más que yo. Ah, ¿No es cierto? como se llama. Esa Medível, negación, não? esa es negación y evitación de su propio dolor. Entonces es solamente día a día. Respira, vive, que va a llegar un momento que te vas a adaptar a una nueva realidad. Es la única forma, porque después estás, pienso yo, particularmente y siendo sincero, estás vendiendo humo. ¿No es cierto? Y lógicamente tienes que tratar de volver a tu vida, ¿no? Rodearte de seres queridos, de a poquito volver, tomar tu tiempo, sí, pero poquito a poco volver a tu, no a tu día a día, no a tu rutina, pero a tu día a día. Es la única forma, porque de otra forma estás queriendo presionar a la persona que en algún momento no la vas a ayudar, porque el dolor es individual. 6 anos atrás, morreu meu irmão mais velho, era o único que eu tinha. E eu não estava aqui. Eu estava nos Estados Unidos fazendo um curso para me formar. E, né, eu não podia ter faltado no curso. Mas lá, ele morreu enquanto eu estava lá, e aquilo foi um peso, uma culpa, uma saudade, não ter me despedido. Foi muito forte. Quando eu cheguei aqui, me lembro de ter conversado com o Bernardo, aquilo veio, uma dor, uma vontade de não fazer nada, eu não queria nada, eu estava pegou muito mal. As pessoas que me encontravam diziam, todo esse negócio de 10 café, todo esse negócio de falar da morte, e tá aí toda desmilinguida. E eu dizia, o vazio que ficou da morte do meu irmão, isso não tem 10 café que cure. Claro. Não tem nada a ver. Então, essa separação entre a dor que você sente quando perde alguém e o luto do seu jeito e a visão que os outros acham que se você se preparou para a sua morte, você vai tirar de letra a morte dos seus entes queridos, que não é verdade. No es verdad. Aí Soy eu falo, ser o médico humano. também fica doente. Y somos seres humanos, ¿no ves? É? Claro. Por que diferentes culturas encaram a morte de formas tão distintas, como a ausência de rituais, impacto? Não gostei dessa pergunta. Eu falei para ele tirar. Vocês querem continuar? Não sei. Não é, né? Até porque a gente já A gente já falou. Bastante, até da árvore e tudo. Tá. Elka, como surgiu a ideia de trazer esse conceito de Dead Café aqui em São Paulo? Na ideia, quando eu comecei a ir para fora para estudar gerontologia, eu fiz curso aqui e eu fiz cursos fora. Eu estava querendo aprender a envelhecer com quem sabe ensinar a envelhecer. E acabei indo para os Estados Unidos e tinha um simpósio lá que chamava Death and Dying, Conversations on Death and Dying, né? Conversa sobre morte e morrer. Eu fui passar o dia nesse simpósio e tinha lá que um dos patrocinadores era o Death Café. Quando eu ouvi isso, eu falei, gente, não tem mais o que inventar, né? Mal sabia eu. Mas eu fui conhecer e achei interessantíssima a conversa que foi aparecendo numa mesa sem ter um tema, sem ter uma palestra, a conversa que veio do coração das pessoas. E de lá, eu telefonei para o meu amigo Bernardo de Gregório e disse, eu sozinha como economista não dou conta. Não sei o que vai aparecer lá, o que vai acontecer. Mas se você vier, eu topo. Ele topou e estamos aí há 11 anos, em dezembro faz 11 anos que a gente está aí. Que foi o primeiro do Brasil e agora já tem vários outros e várias A única regra é falar sobre a morte. É. Independentemente se é própria, alheia,
se do cachorro. A gente tem uma introdução, um começo e tal, e abre para ver o que as pessoas que estão presentes vão trazer. Então, às vezes você fala, aí, eu acho que não vai sair nada. Teve uma vez que ninguém tinha um assunto e por acaso tinham duas moças bem jovens, que normalmente quando vem jovens é mais uma curiosidade, o que que é. Não, elas trouxeram que elas estavam fazendo um documentário sobre suicídio e uma delas tinha tentado suicídio há pouco tempo. Que Então, interessante. então elas trazem, as pessoas trazem. A gente deixa aberto. Às vezes tem pessoas que já falaram que estavam num processo terminal, tem outras pessoas que estavam com processo de luto, então, ó, eu vim trazer porque morreu alguém próximo. Teve uma vez que a gente falou sobre perda de pet, de animais. A gente vê o que as pessoas vão trazer. Tem 2 temas também interessantes que apareceram. Um foi uma mulher que disse: eu, para minha família em casa, eu disse que eu ia no supermercado, no shopping, que eu ia no shopping, porque se eu dissesse que eu vinha num Def Café, eles me internavam. E Como é? Então ela toda mentia. Ela então, foi várias vezes. falei várias vezes. Então, essa questão de não ter, eles comentarem, não tem interlocutor em casa. E o outro caso interessante também foi da moça com uma culpa imensa, porque a irmã dela, a Lúcia, que a irmã, ela não deixou entubarem, não deixou ressuscitarem, porque a irmã tinha pedido, estava escrito, tinha sido falado, até, ela ir no Descafé, ela estava com uma culpa, e ela tem vindo sistematicamente já há alguns meses, que ela diz, eu aqui ouço a conversa que aparece, e isso me ajuda a mitigar a minha culpa e poder retomar a minha vida sem carregar a questão. Então, os temas aparecem. E quando você fala de morte, você também fala de vida. Então, também vale Exacto. alguém chegar lá e falar de vida. Y hay tanta necesidad de hablar y que también escuchar, ¿no? Que es tan importante que precisamente en las familias es donde primero te cierran el espacio de ser escuchado, ver o expresar lo que realmente sientes o piensas. Entonces, por eso es que es súper interesante. A gente fala tirar a morte do armário. Né? Vamos falar sobre a morte, porque as pessoas falam, ai, não fala que dá azar. Que vai atrair. Que é ruim. Não, vamos falar, porque existe, então vamos falar. Tirar a morte do armário. Sin miedos. Isso. Até porque deve ser, não todos nossos familiares acho que estão hábeis para ouvir você falar da própria morte, por exemplo. Se você, por exemplo, se eu recebesse a notícia de uma enfermidade terminal, normalmente eu gosto de me mostrar forte para minha família. Então, talvez me desarmar e dar esse peso para eles me bloqueie de eu falar diretamente sobre meus sentimentos. Então, ter um espaço neutro. Não só da própria morte, mas também é complicado, por exemplo, tem uma pessoa que está morrendo e tem, vamos supor, 2 filhos. E aí um quer falar com o outro do que acha do que vai acontecer, do que a pessoa falou ou deixou de falar que gostaria que acontecesse com a morte ou depois da morte. Também tem que falar da morte dos outros. Às vezes é muito importante, porque ai, não fala, não vai morrer. Claro que vai. Então vamos falar a respeito. Então também é não só da própria, da morte dos outros. A tanatologia deveria ser um mediador para isso, né? Porque vai que um filho, por exemplo, está lidando melhor com a morte do pai e precisa de um mediador para poder conseguir falar com um irmão, por exemplo. Então aí eu acho que o tanatólogo vai fazer essa mediação para tentar que a outra pessoa consiga entender, não é? Mira, precisamente algo que nos dificulta cuando trabajamos en familia, hablando de tanatología, es ayudar a las personas, en ningún momento inducir, pero sí a que ellos entiendan que para hablar de la muerte y para procesar un duelo, tienes que agarrar y directamente diluir tus preconceptos, tus paradigmas, tus cosmovisiones, tus ideologías que desde que nacemos escuchamos. Entonces también todo eso es un aprendizaje, ¿no es cierto? Entonces, ahí precisamente por eso es que el proceso en tanatología dura mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes que trabajar primero en eso para que las personas asimilen y se adapten a esa realidad que estamos hablando. Precisamente por eso.
por esos preconceptos. Talvez seja importante definir o que é tanatologia, porque a verdade não há muito tempo que eu aprendi o que era. Es una nueva disciplina que ahora estamos agarrando los psicólogos, pero también para ser tanatólogo puedes ser de tener otra profesión o directamente no tenerla, que trabaja precisamente el proceso de la pérdida del duelo, pero no necesariamente ese duelo por la muerte de un ser querido, sino pérdida, duelo, sinónimo, es precisamente, por ejemplo, cuando te divorcias, ¿no? Porque has perdido, ¿no? Todo lo que has construido, la institución familiar, por decir. Pérdida por un trabajo que también te representa hasta estrés postraumático, por decir, porque si has perdido el trabajo, ha habido todo un proceso. Pérdida inclusive de tu economía. Ahorita estoy llevando un caso de una señora que tiene buena posición económica en Santa Cruz, se divorció, ella tiene una casa enorme de familia, pero por su divorcio se está yendo a un departamento. Entonces me dice, Tatiana, no quiero entrar, me dice, porque me siento encarcelada y su departamento es bellísimo. Entonces, pero ella ha sufrido una pérdida en el caso de las mascotas. La otra vez me hicieron esa, porque ahora ya los jóvenes especialmente ya no tienen hijos, ¿no? Tienen como hijos, tienen cachorros y son parte de la familia. Entonces, sí o sí te representa un dolor, sí o sí te representa emociones, te representa hasta que tu cuerpo también sufre, llora, se enferma. Entonces, de eso trabaja la tanatología, ayudarte, acompañarte en ese proceso de duelo para resignificar y relocalizar tu pérdida en este caso. Aqui em Brasil, a morte assistida ainda tem esse tabu e controvérsia, além que não é legalizado, não é certo? Aí existe algum projeto, há algum viés para conseguir fazer isso possível aqui no Brasil? Algum projeto? E o que a gente pode fazer? Porque de um jeito como materializar essa tua vontade, por exemplo. Agora existe uma associação, faz 3 meses só, então ainda está... A associação está tentando entender o que ela vai fazer e como ela vai fazer e quais serão as barreiras. A associação se chama Eu Decido. Inclusive, Eu Decido, ponto final. Ninguém vai decidir Por mim. Então, essa associação Eu Decido chegou bem na hora. Porque com tudo, já tem 16 países onde a eutanásia e o suicídio assistido já estão regulamentados, legalizados. Eles criaram a associação para poder levar esse debate. No momento, eles nem sabem se eles é que vão fazer ou se eles só vão mudar a legislação para depois outros centros começarem a fazer a morte assistida. Não vai ser só um. Isso vai poder ser feito em todos os hospitais, em todos os consultórios. Mas, no momento, a associação está só usando toda a sua energia para levar essa conversa para o público. Hoje saiu no jornal, na Folha, 2 artigos. Saiu um na coluna e um outro num comentário sobre o Uruguai. Sim. Isso vai veiculando, isso vai sendo conversado. No podcast hoje a gente está falando disso. Então, essa conversa vai penetrando. Quem sabe ela vai chegar nas famílias para perguntar o que é, como faz, eu quero, eu vou. Vamos ver, mas pode demorar. Talvez vai demorar menos aqui do que demorou no Uruguai ou na Colômbia, porque nos outros países essa conversa já está acontecendo. Mas também, talvez, no Brasil, a gente está andando para trás nas outras questões de direitos individuais. Sim. Neste aqui, pode ser que também demore e que o Congresso coloque barreiras intransponíveis. Vamos ver, vamos mobilizar as pessoas. Que bom que você está fazendo. Trouxe esse tema para o seu podcast e precisamos falar sobre isso. Então, a eudecido.com é onde as pessoas podem acompanhar esse assunto no Brasil e fora do Brasil, porque eles estão levando essa conversa para frente. Essa conversa talvez possa se misturar com política, né? Porque toda é política. Mas, por exemplo, a direita extrema tem o pensamento
utiliza a religião cristã como base. Então, para a religião cristã, qualquer tipo de eutanásia é pecado. Então, seria em contra da fala deles. Então, poderia ser uma das grandes barreiras, né? Claro. Esse é um problema sempre, né? A questão da religião, como ela disse, os preconceitos e tabus e cosmovisões, claro que interferem. E não só na questão da morte, né? Tem várias coisas. Claro que acaba, no final da linha, você descobre que as pessoas que têm essa postura estão de direita. Mas o problema é muito mais da sociedade patriarcal e, né, nós temos no Brasil essas tradições em que mulher não é dona do seu corpo e as pessoas não são donas das suas vidas. Então, lamentavelmente, isso aí a gente tem muito chão, muita conversa para fazer, muito podcast para fazer. Se alguém de aqui do Brasil quisesse de algum jeito chegar a praticar a eutanásia, existe alguma via, tipo viajar para a Suécia, Suíça? Não, vamos fazer de novo. Vamos fazer de novo também. Peraí. Agora vai poder ser para o Uruguai, hein? É mais fácil. Mais cerca, ele está mais cerca. Mas você tem que ficar 6 meses lá. Isso Mas é Vou mais perguntar. Mas uma pergunta. Como aqui no Brasil não é legalizado, se a gente quer chegar a praticar a eutanásia, existe alguma ajuda para ou alguém que, por exemplo, você está pensando nessa associação que você falou. Existe algum jeito mais fácil de viajar no exterior para conseguir fazer a eutanásia? Qual que é a via mais fácil, o país que é mais aberto para as pessoas estrangeiras? O único país onde você pode ir para fazer eutanásia é a Suíça. A Suíça, como é legalizado dentro da Suíça, qualquer médico pode fazer eutanásia em qualquer pessoa. E tem algumas instituições lá que recebem estrangeiros para fazer. Porque eles chegam e, como é permitido no país, você combina, você escreve antes. Tem um filme recente, não, o filme até não é recente, é de 2020, mas é um filme que se chama A Escolha de Laura, que é uma mulher australiana que teve que ir para a Suíça para poder morrer, fazer eutanásia. Aqui no Brasil, Antônio Cícero, poeta, em outubro do ano passado, descobriu que estava com Alzheimer, percebeu que Alzheimer estava crescendo e que ele ia chegar num ponto insuportável para ele. Ele foi para a Suíça com o marido e morreu lá. Então, a Suíça recebe. Eu já falei para minha família, meus amigos, que se eu quiser, eu vou para a Suíça. Eu fiz uma conta bancária separada para poder ir botando dinheirinho ali, para na hora que precisar, ter o dinheiro para ir, seja para viagem, seja para pagar, porque lá não é público, é uma clínica privada. Agora, com o Uruguai, mais fácil. Tá mais cerca, é mais cerca. Mas precisa, no caso da Suíça, precisa você ficar um tempo morando lá? Sim. Precisa ser... Entendi. Precisa você escrever precisa ter o dinheiro. Precisa ter o dinheiro. Não, e você tem que escrever antes, eles pedem os seus exames, eles querem ter certeza que eles estão fazendo alguma coisa que não vai fazer um suicídio de um jovem que resolveu ir para lá. Sim. Então você tem que demonstrar que você está com uma doença, que a doença é incurável. O caso do Antônio Cândido Cícero. Ele estava com Alzheimer. Ainda estava no domínio das suas funções, mas aquilo já ia acabar degenerativo. Então a Suíça aceitou. Então, e no caso do filme também, ela manda os exames e a Suíça aceita. Cumprir requisitos, não? Devem pedir, claro, devem pedir requisitos. Mas você não precisa morar lá. Nos Estados Unidos precisa morar um tempo, no Uruguai também, não é isso? No Uruguai acho que fala em 6 meses. Na lei já está escrito. Pero se pone vigente em 6 meses. Que é para pessoas uruguaias e para estrangeiros precisa ter certificado de residência, acho que durante 6 meses, e talvez precise mais coisas depois que, quando regulamentar. Também tem que morar. Nesses estados em que é permitido, a pessoa tem que morar lá um tempo também. Tem que morar, mas a Carmen contou que no Oregon estão pensando agora em abrir, eu não sei se é para
habitantes dos outros Outros estados onde não tem, nos Estados Unidos não é todos os estados que tem, ou se também vai estar aberto para a brasileira que, hello, vamos ver. Vocês consideram, no caso do Dead Café, tanto na tanatologia, algum progresso etário com a aceitação da morte, por exemplo? Vocês veem que os jovens estão lidando melhor com a finitude? Vocês veem algum progresso? En cuanto al grupo etario, yo pienso que los jóvenes no. Al menos hablo de Bolivia, ¿no? En Bolivia está teniendo mayor aceptación la tanatología en personas mayores de 35, 40 años. Y los jóvenes evitan hablar de eso. En cambio, los adultos mayores o personas adultas tienen más aceptación. Y es más, les parece tan interesante lo que les decía hace rato. Hay tanta necesidad, ¿no es cierto?, de hablar, de ya no tener miedo. Entonces, estamos teniendo eso porque somos 3 personas que trabajamos tanatología ya. Eu acho que a gente ainda não viu nenhuma mudança muito drástica. Mas o que está acontecendo é que, na medida em que as pessoas estão envelhecendo e estão tendo mortes com muito sofrimento, os jovens estão acompanhando o sofrimento dos avós e dos pais. Aparece de vez em quando gente que vem para falar dos avós. E eu acho que essa vivência dessas mortes que o jovem olha trágicas pelo sofrimento, não e pela impotência que eles percebem neles, nos pais, para lidar com os avós, ou mesmo com os pais, né? Que eu acho que isso vai começar, talvez, a mudar na cabeça dos jovens. O que então, vem no Death Café, ou mesmo em casa, vai começar a pensar o que é essa morte. Vamos ver. Eu acho que eles vão entrar na conversa da morte assistida mais depressa do que os próprios idosos. Porque os idosos vão ter que pensar na própria morte e isso já vai dificultar. E os jovens vão estar olhando e dizendo, gente, eu não quero isso para mim. Sim. Então, talvez agora, com o envelhecimento da população e com o sofrimento que acaba aparecendo nos últimos meses de vida, talvez os jovens estejam mais preparados para poder entrar na conversa e dizer, eu quero saber o que fazer com meu avô, com meu pai, e eventualmente comigo, porque eu não quero esse sofrimento que eu estou vendo. Uma coisa interessante, completando o que a Elka está falando no Death Café, esses jovens que vão e se dispõem a conversar sobre a morte percebem que, pelo menos no Brasil, não é possível você imaginar que a aposentadoria que o governo oferece e tal Vai te ser o garantir uma suficiente. velhice digna também. Então eles começam a pensar que tem que fazer uma previdência privada ou uma poupança voluntária, separar um dinheiro para prevenir essa velhice, e não a morte em si, mas esse processo de envelhecimento que não está garantido. Então, essa mudança, essa percepção, a gente viu em alguns jogos, não só em vários. Eles vêm, a gente começa a conversar e eles falam, mas então eu tenho que me prevenir para ver. Sim, isso é muito importante, né? E eu acho que você irá falar. No, lo que pasa que cuando hablamos de jóvenes también, el joven pasa algo, ¿no? Que no quiere sufrir el dolor ajeno. Entonces se resiste un poco. Ahora, a futuro sí, lo que ustedes dicen, pero en el caso nuestro, por ejemplo, el joven lo que quiere evitar es precisamente sufrir todo eso, ¿no? Entonces, con este tema de la tecnología que quiere la información a tiempo real, ellos no piensan mucho en el futuro. Entonces, ahí, por ejemplo, hay también una barrera. Porque eu acho que lidar com a morte é lidar com a realidade, né? E a gente muitas vezes não quer ver a realidade. Y dolorosa, ¿no? Claro. Y desconocida también, que Claro. eso que es un punto bastante fuerte. E olha a urgência também de ver melhores instituições para ajudar essa velhice digna. Porque o Bernardo começou já falando no começo que não existe aqui uma instituição especializada. Inclusive, a outra vez estava na minha pergunta, e sobre a comunidade gay? Que bonito seria que também tenha, sei lá, um complexo de condomínios, onde todos sejam da comunidade, porque, de certa maneira, a gente se sente acolhido, sei lá, as temáticas, de algum jeito, né? Por outro lado, que eu sempre gosto de mostrar o outro lado, também pode virar um gueto. Cuidado.
Bom, para culminar nosso podcast sobre uma temática necessária a falar, cada um, por favor, me fale sobre, me deem alguma mensagem para as pessoas que estão vendo, onde podem ter contato com vocês, no caso da tanatologia, psiquiatria médica, a assistência sobre o luto, a morte, sobre o Dead Café também, você cada quanto se juntam, como podemos formar parte. Tatiana, vamos começar? Bien, primero, sobre todo, agradecerte por la invitación, agradecer también a Elka y a Bernardo por compartir estos momentos tan importantes, ¿no? Hablar de la muerte, lógicamente, es bastante fuerte. Lo que decíamos hace rato, tenemos que agarrar y diluir, ¿no? Paradigmas, miedos, sobre todo. Entonces, es importante hablarlo, expresarlo, sentirlo. Los silencios no son buenos en estos casos, ¿no? Y sobre todo, siempre hay que buscar ayuda. En el caso de nosotros, por ejemplo, somos personas que estamos capacitadas, ¿verdad? Para precisamente ayudar a pasar estos momentos. Entonces, lo importante es buscar ayuda. A gente pode entrar em contato com você por onde? Tatiana Mercado, mi gabinete se llama Descúbrete Bolivia y bueno, estoy ahí para esperarlos. No, tu Instagram com Tatiana Mercado. Tatiana Mercado. Sí. Mas você tem também o profissional, que é Descúbrete Bolívia. Descúbrete Bolívia. Onde você constantemente está subindo material sobre tanatologia Exactamente, e outras temáticas psicológicas. Sí, todo lo que es psicología, tanatología y drogodependencia. Perfeito. Bom, o Death Café, então, dá para ser encontrado no Facebook, no Death Café Sampa, né? E também tem no Instagram, agora é Death Café Sampa também? Death Café. Eu não sei se Paulo. Quando eu entro, já tá lá. Death Café, porque é um movimento internacional, na verdade. Então, se você colocar Death Café, você pode cair no site do Death Café Internacional. Então, como é o de São Paulo, a gente põe Death Café Sampa. A gente costuma fazer reuniões no Cemitério do Redentor, aqui em São Paulo, que são presenciais agora, né? Antes ficou algum tempo online. Que elas são feitas normalmente uma semana depois do Dia das Mães, uma semana depois do Dia dos Pais e uma semana depois do Dia dos Mortos Finados. Também a gente faz reuniões no Sindicato de Cemitérios e Crematórios de São Paulo, que também são presenciais, uma em cada semestre, e uma em cada semestre também a gente mantém uma reunião online, porque através do Zoom, porque algumas pessoas começaram durante a pandemia a participar e eram de outros estados, outras cidades, até de outros países, e falaram, a gente vai ter que parar. Então a gente mantém uma por semestre online. E aí, entrando nessas páginas no Facebook e no Instagram, a pessoa fica sabendo das reuniões, quando elas existirão. A próxima, aliás, é dia 25, é sábado, dia 25 de outubro. O podcast vai ao ar depois. Por isso que eu não falei. Bom, eu quero agradecer a todos vocês por sua participação aqui no podcast. Essa é uma lembrancinha de nós para vocês. Gracias. Muito obrigado por estar aqui. Obrigado, que lindo. De coração, agradeço muito, tá? Gracias a vos. Ótimo, obrigado. Então, galera, por favor, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar nossos conteúdos e ativar o sininho para não perder nossos próximos episódios. Um forte beijo.